Olá, sejam muito bem-vindos ao Viva Vidas Vivas e eu tô aqui para fazer mais uma abertura de mais um episódio da nossa segunda grande conversas do projeto Coisa de Mulher. E este já é o 5º episódio, mas nós vamos fazer uma mudança no tema, na temática das conversas, das discussões que aconteceram ali entre aquelas mulheres que estavam reunidas aqui. E esse tema a gente falou nos primeiros episódios bastante sobre mães e o universo de mães e tudo que envolve aquilo. Dá para vocês olharem lá porque tá bem legal, acho que é bacana vocês observarem os episódios anteriores. E neste nós vamos mudar para a temática pressão estética. Os próximos 2 vídeos, né, a gente vai fazer essa divisão em 2 episódios dentro da pressão estética, seguido de um 7º episódio, que é a sequência desses 2 episódios, falando sobre a questão do explante de silicone, né, da prótese de silicone, que uma das participantes estudou, está muito apurada, tem muitas informações a respeito, porque ela mesma vai passar por uma cirurgia ainda esse ano, se não mudou. Nessas primeiras 2 episódios, vamos falar sobre pressão estética, porque o explante, em certa medida, também vem carregado com essa dinâmica de estética, né, da pressão estética, que foi uma das questões pelas quais, obviamente, ela acabou colocando há alguns anos atrás. E esses 2 episódios nós vamos falar sobre as demandas que a gente é convidada, estimulada, provocada, coagida a lidar com essas dinâmicas da estética, não só mulher, né? Isso é uma coisa que é para o ser humano, a gente está muito imerso e inserido nesse contexto. Neste episódio, especialmente, essa primeira parte dessa conversa, dessa grande conversa da pressão estética, nós vamos falar sobre as repercussões do modismo, as mudanças de padrão que normalmente estão alicerçadas, influenciadas e estimuladas por influenciadores, que são agora os famosos que nós conhecemos, pelos famosos de antigamente, né, artistas, cantores, de modo geral, que eles acabam tendo alguma relevância. E certamente eles são tendências, né? A gente usa muito eles como referência e a gente debateu sobre essas questões justamente para como que nós consigamos, né, de alguma maneira, ficar um pouco menos vulneráveis a essas interferências. Uma conversa muito bacana, muito interessante que nós tivemos também, a questão das mídias sociais envolvidas, obviamente, nisso, mas dos perigos da contaminação, em certa medida do vício da utilização de filtros desses vários aplicativos que nós temos hoje e das repercussões da utilização desses filtros. A gente teve uma conversa ampla, bacana, fiz uma pesquisa interessante sobre isso, debatemos ali sobre essa pesquisa, sobre as informações que eu apresentei ali, sobre a dinâmica das pessoas estarem, de não se identificarem mais se não forem através de filtros. Enfim, a gente tem uma conversa grande, recomendo que vocês assistam para também estarem a par do que é que está rolando aí no cenário mundial, não só no cenário Brasil, para vocês estarem atentos consigo próprios e com a família, né? Especialmente com os nossos jovens. Então acompanhem, no finzinho eu faço um pequeno fechamento apontando para quais são as conversas que nós vamos ter no episódio seguinte, mas eu conto com vocês até o final para vocês observarem o que a gente vai falar lá e quais são as consequências e as conversas e os debates que a gente trata nessa segunda parte da temática pressão estética. Um beijo grande, beijo vídeo. Meu amor, o seu assunto foi o primeiro que eu pesquisei. E podemos começar. Quais são as pressões estéticas que você pensou, que você sofre, ou que você tem pensado a respeito, que você sugeriu esse tema? Não pensei particularmente sobre mim, né, em tema de forma geral, mas acho que é porque é algo que está muito em alta hoje, principalmente eu acho que tem, assim, sido muito comentado pelo Instagram, né, porque a gente entra, então só vê fotos muito bonitas, perfeitas, de pessoas, exato, né? Pessoas não reais, né? Isso, pessoas não reais, né? Porque é um corpo que, assim, difícil de ter a pele, o cabelo. E aí, né, principalmente as pessoas que estão fazendo as publicidades, as propagandas, é sempre assim, propaganda vitamina do cabelo, vitamina pra não sei o que lá. Suplemento aqui, muita coisa, né?
Então, eu acho que a gente é instado a todo momento pela questão da pressão estética. A gente tem que estar sempre com a unha esmaltada, a gente tem que estar sempre com o cabelo arrumadinho, não sei o que. A gente não pode andar com o cabelo assim, acordei e vou sair de casa, né? Tem que ficar arrumando seu cabelo e... Pior que hoje, por isso que nem deu tempo. A Danila chegou e ainda não tinha visto nem o macacão. Não, mas assim, né, por exemplo, igual a gente estava comentando no comecinho sobre os fios brancos, né? E é aquilo, né, o homem, nossa, que charme ser grisalho, mas por que a mulher tem que pintar o cabelo? Por que a mulher tem que esconder o branco? Né? Relaxada. Por que a gente tem que ficar indo fazer a sobrancelha, tirar os pelinhos sobressalentes, se, tipo, o homem nunca fez? Então, assim, eu acho que é algo assim, intrínseco mesmo da nossa vida, né? E às vezes a gente nem percebe, né? Tipo, a luta o tempo inteiro agora pra não aparentar que a gente tá envelhecendo. Então, 30 anos já tem que começar a colocar botox porque não pode ter uma ruga, mas por que não pode ter uma ruga, né? A ruga faz parte do nosso corpo, não? O nosso corpo não é o mesmo desde que a gente nasce, é adolescente, então... eu acho que é um assunto de forma ampla mesmo, a pressão estética, né? Infelizmente, eu acho que essa conversa tem ganhado relevância a parte do movimento feminista, né? Acho que isso está bem legal mesmo, tá? As pessoas estão começando a conversar e a falar e a se posicionar sem se dobrar essa ditadura, né, estética ditada aí, que muda, né? As pessoas não se dão conta que você que é arqueóloga, que acompanha um monte de processos evolutivos e como se coloca nesse contexto, as coisas mudam e as mulheres vão se enquadrando, né? E é sempre inatingível, né? Essa é a questão. É sempre algo que não dá pra você ter. Tanto pra mulher como pra homem, mas é claro que pra nós é 1 milhão de vezes pior. Mas é sempre um padrão, assim, que mesmo a pessoa que está muito próxima daquele padrão vai ter dificuldade de se manter. Então, é isso, né? É como se a gente sempre quisesse o impossível. Não sei se isso é uma coisa humana, que a gente tem um ideal, que a gente acha que é ali que vai dar felicidade, mas na estética é sempre Você assim. acredita que eu escutei no cabeleireiro? Ele falou assim, é um fato, ele falou, é uma realidade. O homem envelhece e não fica charmoso. A mulher envelhece e ela fica uma velha. Então, ele acha que... Então, mas desse jeito. falando fato, né? Mas é fato pra quem? A gente acha que isso é um fato? Isso não é um fato, isso é uma biologia que o homem vai envelhecer, mas não vai envelhecer. É que a gente também fica nesse negócio, né? Tipo, eu sinto isso, eu tô ficando velha. Sim. Que eu não tô mais bonita. Eu sou muito difícil, eu não gosto muito de me cuidar, não. Não sei passar maquiagem, essas coisas. Mas eu sinto que parece que eu tô ficando pra trás, assim, que eu tô ficando obsoleta. É horrível isso, né? E às vezes eu me sinto meio excluída, que eu sou com a idade, um negócio meio estranho, assim. E aí ele falou isso, e é engraçado, porque é um salão que vive postando foto das pessoas que ele faz. E eu fui olhar no Instagram só as jovens. Eu já parei de frequentar lá. Gente, eu tenho muito dinheiro naquele salão. Não tem uma foto minha lá. Não tem uma foto minha lá. Então, existe esse negócio de uma pressão estética em cima da mulher. E a gente cede a isso porque a gente quer, que é a parte da nossa responsabilidade. Porque a gente quer olhar. Que a gente quer ser aceito. É. A gente tá, porque senão tipo, Não é só aceito, especialmente quando a gente fala de estética, a gente quer ser amado. A gente quer ser amado. Não é só É aceito. verdade, né? Não sei se vocês acompanharam o caso das Kardashians, agora o pessoal tá falando. Não. Porque elas, quando elas começaram a aparecer muito, elas vieram contra um padrão de beleza que era muito magrinho, né? Muito magrinho. E elas são muitas curvilíneas. Então, quando apareceu isso, todo mundo falou, que legal, incentivando outros tipos de corpos. Só que elas começaram a aperfeiçoar aquilo. E aí, começou a ficar impossível de você ser igual elas, porque elas são todas montadas, inteiras montadas. E agora, as pessoas estão percebendo isso e começou, tipo, elas a caírem muito. Que aí todas as modelos tinham que ser igual, aí mudou, entendeu? E agora, as pessoas mais jovens, tal, que, né, costumam observar essas coisas e falar, não quero mais ser isso, quero ser aquilo, estão falando que aquilo é um padrão, né? Então elas estão tirando o silicone, tirando os exatamente, preenchimento. Que elas se sentiam, se você ver a foto, né? Se você ver a foto delas, elas eram muito maiores, o bumbum muito maior, isso aí muito maior do que agora, porque agora a moda é outra, então elas estão tirando.
Então não era nada daquilo, entendeu? Não era nada de tipo, Tá desmontando. tá desmontando, mas tá desmontando não porque... Elas não se sentem mais adequadas naquele processo, porque elas querem continuar Por vendendo. que elas querem A continuar imagem. vendendo a imagem? A imagem não está sendo mais adequada. Então, até quando que vai ser isso? Eles vão vender essa imagem até quando? Eu acho que assim, ó, é uma situação de conhecimento. Esse negócio da idade, eu comparo com bebida. Eu acho que assim, ó, uma bebida jovem, refrigerante, é doce. Todo mundo quer. Mas quanto o refrigerante faz bem para sua saúde? Não faz bem. Um café com açúcar. O açúcar não é bom para sua saúde. Alguém já apreciou o café sem açúcar? Eu vou falar, até certa idade na minha vida eu adorava um café com açúcar adoçante. A partir do momento que eu provei um café sem açúcar e apreciei o sabor do café, já muda completamente. Você sai de um lugar que, assim, uma coisa que era doce e não fazia bem, um silicone que não fazia bem, e foi para uma coisa natural, normal, uma coisa assim, que já existe e não precisa ter outras, assim, superficiais. Então, assim, hoje a gente está descobrindo muito isso no alimento, né? A gente foi para o industrializado, para o artificial, e a gente descobre que sementes, frutas, verduras, coisas naturais fazem bem. Então eu acho que é o processo de evolução do ser humano na idade dele, assim, não assim idade biológica, mas idade de conhecimento, de apreciar. Por exemplo, o vinho. Quando a gente é jovem, quer tomar vinho doce. Chega uma idade da vida que a gente vai migrando para o vinho seco e descobrindo o paladar do vinho seco. Então, assim, algumas coisas que faziam bem na juventude, que ali na juventude pode ser que esteja fazendo bem, a gente vai aprimorando tanto, assim, o nosso conhecimento na nossa vida, que nem ela falou assim, eu tô ficando velha, não sei o que tem. Mas alguém já provou aqueles vinhos envelhecidos, secos? Já conseguiu ter o sabor daquilo? Não necessariamente secos, tem vários. Sim, né? então eu acho que assim, na juventude é um sabor aquele vinho. Quando você tá naquele momento, naquela vibe, e provar aquele outro vinho e ter mais conhecimento e sentir o paladar, é completamente diferente. Olha, uma analogia interessante, né? Sim. Chamar de velha. Porque assim, não tem essa perda de valor, Mas eu achei é qualidade. Você falou de vinho, né? Mas para poder argumentar, porque normalmente as mulheres são cruéis também, eu acho. Né? Acho que a gente está começando a ter claro que é nichado ainda, mas está começando a ter um movimento de bolhas, de mudar algumas perspectivas em relação às outras mulheres. Acho que a gente está começando a prestar atenção como que a gente faz isso. Mas principalmente homens, né? Quando falam que nós somos velhas, é interessante fazer essa comparação de bebida que a Dani trouxe com conhaque, com whisky. Sim. Quanto mais velho ele é, mais caro, mais refinado ele é. Né? Quando chama ele de velha, fala, Só refinando. eu sou só para pessoas que têm paladar apurado. Exato. Sim, eu entendo isso, é que às vezes assim, olha, de fato me incomoda porque eu fui criada por uma tia. E daí quando ela chegou numa certa idade, ela foi trocada por uma pessoa bem mais nova. E eu vejo isso acontecer meio com frequência. Sim. E ela ficou destruída a parte da autoestima dela por conta disso que aconteceu. E às vezes o Celso, ele brinca comigo. Eu sei que é brincadeira. Eu realmente acredito que a gente vai viver junto pro resto das nossas vidas. Mas também não viver, paciência. Mas ele fala assim, você já fez 40, agora tá na hora de eu trocar por 2 de 20. É a mesma qualidade, sabor? É uma brincadeira, mas às vezes eu fico pensando, a mulher, para ela se recolocar depois de uma certa idade, é diferente, porque até parece que as meninas de 20 anos procuram os homens mais maduros. Porque talvez os meninos de 20 anos não agradem elas, porque a geração que tá vindo, essa geração cristal, se não tiver a educação da Andréia... Entrar no chinelo. Se não entrar no havaiano de pau, né? Se não entrar no chinelo, se a mãe volta aquilo pro assunto mulher. Você é menino? Independente se você é menino, lava um copo, lava um banheiro, faz uma faxina. É a educação. Não só dela, assim, o Fábio apoia ela, né? Seu marido também apoia nessa educação. Então, é isso, assim, às vezes tá vindo essa molecada
dessa geração cristal, que a gente passa tanta mão, tantos Kikos da vida, os filhos da Dona Florinda, né? Que as meninas de 20 anos, eu acho que não tem nem paciência, às vezes, de conversar com os meninos da mesma faixa etária. Talvez seja isso também, né? Não sei. Eu acho que a gente permite que a gente... Isso, mas é tipo, você tem que ter o corpo perfeito, você tem que estar maquiado, você tem que estar com o cabelo feito, tem que fazer botox, você tem que fazer eu coloquei silicone por causa disso. Né? Então, assim, são umas coisas que eu percebo, assim, que uma pressão estética em cima da mulher, e eu percebo isso mais hoje, com a minha idade, porque eu tô sentindo o peso da idade. Sim. Mesmo. Parece que não é uma coisa que eu falo assim, meu Deus do céu, eu tô com 41, eu sou jovem ainda, eu sei disso, mas isso já influencia em muita coisa. Mas eu acho que assim, ó, eu não sou psicóloga, mas quando você escuta assim, ó, vou te trocar 2 de 20. Ah, tudo bem, tem uns menininhos de 20 que tá por aí, que não tá Gente, sendo eu falo assim, ótimo, deixa a carteira comigo. Deixa a carteira comigo, me inspira na Suzana Vieira. O menino de 20 não vai precisar de uma pílula azul. E aí vai, porque assim, do mesmo jeito que você troca, na igualdade eu também troco. Eu também posso usufruir de um menino de 20. E aí? Nossa, você viu, sentiu agora? Como é que a gente O fica? empoderamento da pessoa. Eu acho assim, também essa questão dessa cobrança estética, ela vem acontecendo desde que o mundo virou rede social, né? Porque você pega aí quem eram as referências antigamente, eram pessoas normais. O corpo da mulher era o corpo normal, né? Se pegar na década de 70... Não, mas se você pega assim, ó... Pega a Marta década de Rocha. 70, 80, todo Vera mundo Fischer. basicamente tinha o mesmo corpo. Mas era a moda da época. Mas sabe o que acontece? Mas agora Eu é o assisti... seguinte, antes você tinha o quê de mídia? Tinha TV. Vamos pegar agora que as crianças com 3, 4, 5 anos, as meninas, já olham o Instagram, que a referência delas são aquelas youtubers que ficam o tempo todo fazendo dancinha, que É mais grave. é mais grave, porque é o seguinte, aquelas pessoas que estão lá, que estão se reproduzindo, as Kardashians e tantas outras que tem aí, que vivem disso, exatamente, elas vivem disso, elas vendem a imagem dela. Então, ela tem um cabeleireiro, ela tem um maquiador, ela vai na academia ou ela faz procedimentos. O que acontece é muito diferente da nossa realidade do dia a dia, né? E é muito difícil você não se afetar. Então, Eu acho Disso, que é né? mais forte, né? Ai, desculpa. não, pode falar. É mais forte hoje. Mas não que não era antes. Eu acho que sempre foi. Não, sempre foi, Só que mas no hoje... dia a dia, né? Hoje é toda hora, né? Hoje é toda hora, e hoje você olha, é tudo. É na TV, é no celular, é no computador, é no outdoor, é tudo que você olha, você vê do que é perfeição, né? É que daí eu lembro da minha época que eu queria ser... Eu fiquei com raiva de eu não ter nascido loira porque eu não podia participar do concurso pra ser Paquita da Xuxa. É verdade, o Paquita da Xuxa foi uma Podia coisa ser só loira. loira. Na época. Você podia Tinha que ser ser loira. loira. Ah, você não viveu isso? Ai, que amor. Não, pensando agora as paquitas que eu conheço assim, que eu sei que foram pessoas que foram paquitas, realmente todas loiras, mas No não final, sabia que era uma no final do período Xuxa até tinha lá bombom, tinha lá uma morena, mas foi no final. Foi no final. E eu lembro que eu falei assim, ó, eu comprava chá de camomila, pedia que me tia comprar, pra eu ficar deixando meu cabelo de molho no chá de camomila. Sim. Pra clarear? Pra clarear Eu o tava no cabelo. seu time, eu também comprei chá de camomila. Também, pra tentar ficar loira, porque eu queria ser do padrão da Xuxa. Aí eu assisti o documentário da Xuxa que Eu tá não passando. assisti. É legal, é interessante. Eu vi suas entrevistas. E aí eu vi o tanto de menina, principalmente as negras, que não podiam. Nem podiam nem tentar. Nem passar fome. Porque não tinha. Né? Então, naquela época, eu acho que as mulheres negras, elas sofriam muito mais do que sofrem hoje, por exemplo. Por conta de uma pressão estética, porque você tinha que ser loiro de olho azul. Então, eu acho que sempre existiu. Talvez hoje é mais... As crianças têm acesso a isso e tentam se cobrar muito mais cedo, sei lá. Então, uma das coisas eu fiz aqui, até um roteirinho de estratégias, que tem um monte de coisa aqui, mas uma das coisas que o primeiro fala aqui, que é o desafiar os padrões estéticos. Que eu acho que de uns anos para cá, como você citou a nação negra, né, a etnia, né, o pessoal que tem a pele negra e tal, eles começaram a entrar nesse conflito. Pelo menos no Brasil,
Não só no Brasil, nos Estados Unidos também, nos Estados Unidos já vinha um pouco antes. No Brasil o negócio veio mais forte nos últimos anos, de assumir o black, né, assumir de fato a cor e se empoderar mesmo nessa dinâmica da negritude, da ancestralidade. Tem um discurso aí, né, por trás disso, mas que também vende, né, também é vendável, também é por isso que também está essa movimentação. E uma das coisas que me chamou a atenção, que eu já vinha percebendo, pesquisando essas informações, que além disso, das cadastros e de um monte de estereótipos, mesmo de décadas de 70, que a gente tinha essa perspectiva, tem algo que é muito mais avassalador nessa geração, que nós também, que somos de outras, estamos afetadas, que é a maldição dos filtros. É verdade. Não é só as cadastros da vida, que tem toda uma estrutura para ter aquele estereótipo de beleza, mas os filtros hoje estão corrompendo a nossa percepção do real. E ainda por cima, eu estava assistindo palestras de médicos que estão fazendo procedimentos estéticos, as pessoas que têm, obviamente, condição financeira, né, mesmo que parcelem 15 anos, estão indo lá para pedir para ficar com a imagem estereotipada, mesmo usando referências de personalidades, né, que têm alguma relevância, mas obviamente filtradas. Fica todo mundo com a mesma cara. Ontem eu vi uma mulher, que eu nem sei quem é mãe de alguém que parece que é famoso, esses moleques da vida aí, né, eles não sei do que aí, acho que deve ser. E aí a mulher, sabe essas sobrancelhas quadradas? Eu sei agora? quem é. Quem é? A mãe do Eduardo Costa. Mas eu nem sei quem é esse Eduardo Não, Costa. acertou certamente. Acho que também já parece Eu conheço. completamente transformado. Gente, ela fez preenchimento labial, fez alguma coisa aqui no rosto, tatuou a sobrancelha, maquiou o rímel, puxou também, mas ela tá realmente estranha. Mas é perceptível que e tá se vendendo. Tá se vendendo. Se você quiser que eu venda seu carro, me chama. Tá chamando a atenção. Não, ela tá procurando trabalho. Sim. Mas ela fez aquela dinâmica no rosto que parece mesmo aqueles filtros exagerados que a gente tem na internet. E o médico que eu estava assistindo, que deu entrevista pro Átila e a Marina, inclusive, ele estava falando que as pessoas estão buscando com a referência da imagem filtrada. E as pessoas já não conseguem mais se reconhecer na realidade sem o filtro. E às vezes ela vai, mesmo com a própria imagem, com o filtro e leva pra ele e fala, eu quero ficar assim. Você quer o filtro do Instagram ou do TikTok? Você tem noção da loucura que a gente tá nesse movimento? E vai piorar. E vai piorar. Provavelmente vai piorar. Porque se esse negócio de metaverso aí realmente pegar, as pessoas não vão mais ter vida, elas vão ficar dentro de casa Dentro de um quartinho, vivendo na realidade virtual. porque Porque ela pode ser qualquer coisa, perfeita, né? Você pode ser Você não viu que tem eu tava vendo no Instagram uma chamada lá de uma loira que apareceu linda, um corpo maravilhoso, e assim, os homens principalmente, abismados porque era um IA, não era uma mulher real. E aí Não conseguiu identificar? não conseguiram, e agora que descobriram, eu acho que era do OnlyFans, alguma coisa assim, e agora que descobriram que era uma IA, estão super revoltados. Como assim? Não existe uma IA. Quase pegar um trans aí na esquina. Deve ser um homem que tá do outro lado e fez e tá vendendo. E as pessoas revoltadas porque é uma inteligência artificial, entendeu? Assim, é um padrão, nunca você vai conseguir atingir. Nunca, né? Lógico, não existe. Nunca. Mas alguém mais, além da Thaís, que já manifestou, tem um incômodo com o envelhecimento? Já manifesta? Eu esqueço. Eu esqueço dessa situação. Quando eu vou lembrar da minha idade quando alguém me pergunta, nossa, mas eu tô com essa idade mesmo? É verdade, é que às vezes eu esqueço. Mas quando eu tinha 30, eu pensava que ia ter 40, eu não imaginava que eu tava assim, mas parece que eu tô na cabeça de 30, de 20 não, mas A mentalidade não acompanha, né? não acompanhou, porque, nossa, parece que é isso, 40 anos? Então, é o agora. É. Porque também para os nossos pais não é esse 40 que nós estamos experimentando. Não. Mudou, né? Sim. Pelas condições de vida, pela ciência, pela saúde, né? Pelas nossas atenção, né? Do que nós comemos e tal. Porque
é diferente. Não dá pra gente ter a mesma referência de 40, 50, 60, 70 Dos pais. que nossos pais tiveram. Eu acho que a gente deve provar o cardápio de tudo, desde o vinho mais doce. Você tem provado? Como é que onde é que faz Essa parte da a dinâmica de essa parte a gente distorção? corta. É. Porque eu sempre tomei vinho doce e agora eu tô provando, envelhecido. Eu não gosto de falar a palavra que a nossa eu soubera, porque dificuldade é a parte de falar um negócio desse, né? Tenho 31. Mas assim, quando eu tinha 20, os 30 parecia algo muito distante. Aí quando eu cheguei nos 30, a galera falou, nossa, eu tô com 30, mas tipo, parece que eu tô com 25, assim. Mas eu percebo já a diferença no meu metabolismo, no meu organismo, na minha pele, que não tem mais aquele visco, aquele colágeno que tinha. E tá tudo bem pra mim, sabe? Antes de fazer 30, eu pensava, nossa, eu vou colocar botox com 30, porque tem que começar a ser preventivo. Mas aí quando você começa a se aprofundar nessas questões de tipo, por que eu tenho que fazer, mas meu namorado tem a mesma idade, pensa, mas o que eu vou gastar dinheiro com isso? E aí você começa a fazer reflexões e entender que assim, é uma pressão que você vive mesmo, é a prateleira da beleza, né? Que é o que a Vanessa Manel fala muito, né? Você tem que estar dentro do padrão. Que é o que você falou, a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, né? Todo mundo quer isso, é óbvio. E aí, às vezes, a gente cai nessa cilada de achar que a gente não merece ser amado pelo aquilo que a gente é, porque a gente não tá dentro do padrão. Porque a gente também não se ama tanto quanto É o próprio valor. Porque isso é assim, a gente cresce com isso, a gente vive com isso, então a gente... Se você vive no automático, você nem se dá conta. Se você não se permite realizar reflexões, conversas, aprofundar, estudar, você nem se dá conta que você está vivendo isso. E aí muita gente só quer saber do estético, eu tenho que chegar nesse padrão inalcançável, mas e cadê o restante? Eu vou ter um corpo... É só a casca. Vou ter um corpo 10 de 10, mas e o resto? A gente, né? Então... É uma cilada fácil de cair, né? Mas você foi no ponto, Eli. É justamente de fazer a reflexão de por que é que eu estou nesse piloto automático. E me lembro de uma passagem que eu já devo ter falado para alguns de vocês aqui, que no convívio familiar lá, a neta foi pedir para ia fazer um lagarto. Vocês já ouviram essa história do lagarto? Lagarto? Que lagarto? 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 Bicho? Bicho? Fazer um lagarto? Ia preparar para consumir. Cozinhar. A gente tá falando de procedimento estético. Fazer um lagarto. Será que é alguma coisa? Será que é algum procedimento? Não sei o que é isso aí. Mais uma agora. É aqui? Não. É uma história hipotética, né, de um convívio familiar. Ok. Dentro de um núcleo de mães, de mulheres ali. E aí a neta estava preparando, chegou finalmente, porque era uma coisa hereditária, de tradição, da família, finalmente chegou o dia dela preparar o lagarto para a ceia dominical, digamos assim. E aí ela foi preparar, e aí estava a avó e a mãe junto ensinando ela como é que eram os procedimentos e tudo mais. E aí ela começou a preparar o lagarto, ela pegou o lagarto inteiro e foi cortar. Ai, vó, né? Perguntou, ai, vó, tem que cortar, né, a cabeça e o rabo? E aí a avó falou, não, por quê? Ela falou, porque a mamãe falou que tem que cortar a cabeça e o rabo para poder colocar aqui no procedimento. Ela, não, minha querida. Olhou para a mãe, né? Eu cortava a cabeça e o rabo porque não tinha forma de cabeça. E aí passa para a mãe, e a mãe já ia passando para a neta como era esse o modelo de fazer a cocção, de aquele prato ancestral e tradicional da família, que obrigatoriamente o procedimento, o rito de passagem do lagarto, era cortar o rabo e a cabeça, e na verdade ela só não tinha uma dinâmica, né, um compartilhamento que coubesse de fato o lagarto inteiro ali. Então a perspectiva e a maneira como você passa isso adiante, né, especialmente que essa questão, você conhece bem esse contexto de passagem oral, né, de narrativa oral, se você não vai checar, você começa a reproduzir coisas
que você supõe que não tem outra maneira de ser reproduzida. Então, quando ele fala que a gente tem que começar a olhar e se questionar do porquê é que eu estou fazendo essa interferência, esse questionamento de posicionamento estético, acho que isso que a gente precisa lembrar. Mas por que mesmo que é assim? É porque mesmo que não usa mais ombreira? Não era legal? E se eu gosto, né, e ninguém usa, por que eu não posso usar? Então, se eu gosto, me faz bem. E aí Sim. tem que ter o empoderamento, em nome da moda, né? De bancar isso. Bancar. Se você gosta, banca. Eu não banco, eu tô falando por mim, eu não banco, eu não tenho essa coragem de, tipo, eu gosto de ombreira, eu vou sair de ombreira e pronto. Eu não tenho, talvez eu não tenha esse auto-amor suficiente. Mas você gosta, por exemplo, praticamente de ombreira? Tem alguma coisa que você gosta e não tem feito? Ó, eu vou falar uma coisa assim, que eu gosto, mas que eu nunca faria porque não tenho coragem. Eu adoraria sair da rua vestida de fada, com o cabelo lilás, por exemplo, se fosse, tipo, realmente livre, entendeu? Mas eu não banco. Eu fico achando que eu sou velha, pra começar. Eu fico pensando, se eu fosse mais nova, eu teria o cabelo lilás. Eu fico pensando nessas coisas, entendeu? E agora eu vou parecer ridícula. Se eu me bancasse, pronto, mas eu não me banco, então... Mas você acha, se você encontrasse uma mulher de cabelo, não necessariamente com roupa de fada, mas de cabelo roxo, eu ia achar legal. Na verdade, eu aqui não me banco, entendeu? Por que é que você acha que as pessoas... Claro que vai encontrar pessoas que vai te criticar, que vai achar que você é maluca, né? Um monte de outros pejorativos que poderiam colocar. Mas você também vai encontrar caças pelo caminho que vai achar bacana. E aí, como é que faz para encontrar caças pelo caminho? Não sei. Seja Cássia. Comece sendo Cássia. Porque daí você estimula que outras Cássias também saiam, né? Das suas né, casinhas perfeitas, protegidas, dos seus núcleos que não são corrompidos, enfim. Eu entendo que é difícil bancar, né? E aí vai de novo resvalar na questão da aceitação, e não puramente a aceitação, mas de ser aclamada e amada. E aí, quando a gente se depara com essa perspectiva, não diz do outro, diz da gente. Se a gente não faz o reconhecimento que nós esperamos que o outro nos faça, como é que nós podemos continuar atribuindo isso ao outro? E eu tenho pensado nisso, né? Porque quem é o outro? É a sociedade inteira? E quantas pessoas na sociedade pensam igual ou diferente? Esse outro não é a gente que está na nossa cabeça, né? Está no nosso julgamento, no nosso corte. É mais um monstro que a gente cria do que de fato talvez exista, né? E às vezes assim, sei lá, tem vontade de sair de fada com cabelo roxo. Às vezes começar com pequenos gestos pra chegar lá, né? Vou pintar a parte Márcia, bem-vindo ao time, porque quando eu tinha 20 anos, eu fiz aqui, ó. Essa parte aqui roxa e aqui a parte de baixo roxa. Eu fazia DM, meu professor de economia falou assim, nossa, que referência. Falei, eu criei o roxo no meu cabelo, depois meu cabelo roxo, ele vai ficar por um período. E ficou. Eu frequentando faculdade de administração, cabelo roxo. Porque eu saí também, eu fiz isso que a Rô falou. Eu queria ir assumir. Tudo bem, tinha 20 anos. Então, mês que vem vamos fazer roxo? Próximo encontro. Porque eu vou fazer 40 anos. Se alguém. Tem tintas que saem, hoje tem um monte de outros produtos. Tem tinta que sabe E ficou lindo, eu adorei o roxo. Porque daí tinha um roxo aqui embaixo, eu fazia uma trança e ficava mesclado com o meu cabelo. Então, próximo encontro, se quiser fazer de roxo, eu tô dentro. Mas a gente tá brincando, mas é essa dinâmica mesmo. De experimentações. Né? Se ainda não banca sair na rua, para ir no shopping de cabelo roxo, de repente para fazer um encontro de mulheres, tudo bem? Você entende? Talvez a fada a gente... Olha, sabe que eu penso muito naquelas leis, porque eu acho lindo, mas é mais uma coisa que eu barro. Eu fico olhando no AliExpress umas leis maravilhosas. Aí eu faço, meu Deus do céu, você não tem noção ridículo, mulher? Ai, não, sério? Nossa, sério. tem coisas que eu não compro, que não tem, muito caro. Não, também, mas É uma coisa que eu tô louca pra comprar e ainda não comprei, é vibrador. Mas eu nunca procurei, mas eu imagino que deva... Não, tem alguns muito interessantes. Uma série de preços, E assim, escala, sabe? entendi, isso aqui é um top plus. Pra brincar, vamos brincar de leve. Mas sabe, são esse tipo de coisas, né? Vamos começar a experimentar, se não dá ainda pra bancar
respeitando a sociedade, vamos em lugares que são mais seguros, sabe? São núcleos acolhedores, que podem até tirar uma onda com você, mas tá aqui, ó. A fada a gente pode ir no bloquinho, né? A gente pode ir no bloquinho de fada. Tem no próximo ano. A gente até hoje não foi, né? Não, um dia a gente vai. Eu tenho muita tatuagem. E aí teve uma época que, na época que eu tinha um sócio, ele falou assim, olha, vai vir uma cliente aqui, você precisa estar de camisa fechadinha, porque essa cliente não pode ver porque ela é evangélica. E é da mesma igreja que esse sócio era, né? Ele falou assim, fica quieto, deixa que eu falo. Na época eu tava indo no centro espírita ainda. Tá vendo? Vai ter amor. Daí eu fiquei assim na reunião o tempo inteiro calada, assim, suando. Você obedeceu, né? Obedeci. E depois dá um incômodo da gente ter obedecido. Foi pego de surpresa. Incômodo é que a gente precisa, na época, Precisava de dinheiro. de cliente. E aí, às vezes, bancar, mas você tem que bancar e bancar mesmo. Tem que Porque ponderar. não é tão simples assim. Ainda mais, talvez, assim, pra gente, por exemplo, que depende do seu ramo de trabalho. Tem um tatuador e sem problema. Agora, no meu caso, que eu lido com muitos empresários, ainda sofro preconceito com. Gente, eu tenho a Disney tatuada aqui, ó. E aí tem gente que olha assim e fala, nossa. Mas a Thaís está muito mais empoderada do que você é. né? Hoje eu tô meio. Muito mais empoderada. Eu tô meio assim, gente. Eu adoro fazer as coisas em casa, né? Daí eu pinto, daí eu falo assim, ai, acabou a tinta, preciso lá no Pega Norte. Eu não troco de roupa, eu vou desse jeito mesmo. Eu já fui descalça lá buscar mais lá. Nossa, você é muito desabrigada. O Celso quer morrer, ele quer morrer. Você faz assim? Eu falei, você acha que eu vou perder meu tempo me trocando, tirando a tinta que caiu aqui pra buscar uma lata de tinta pra eu ficar No lugar que vende tinta, que é pra você fazer isso. Não, e fui descalça, ele não quis comigo. Não, me recuso. Então hoje eu tô bem mais leve. Assim. Muito mais leve. Então, o problema é que às vezes a gente até vai, mas você fica olhando em cada rosto para ver se alguém está te criticando ou não. Então, quando a gente tem essa atitude de efetivamente brincar, Você não liga. você nem olha, você nem lembra de prestar atenção, não importa a opinião do outro. Sim. Sabe? Não é que você não quer que o outro te observe, te fale. Não, só não importa. Vida que segue, você tem a sua vida, vamos fazer, né? É que eu sempre gosto de brincar, vamos cuidar do nosso, que já dá um trabalho do cão, vamos parar de cuidar da vida do outro. Exato. E, de novo, para essa dinâmica estética, era outro ponto que eu ia me esquecendo de falar, que eu acho também muito importante e relevante, que eu, sinceramente, eu não vejo muito, é difícil mesmo uma solução, que é a comparação. A gente só tem as dores porque constantemente a gente tem um parâmetro e a gente se compara a esses parâmetros. E, de modo geral, esses parâmetros são high levels demais. E você sabe, você falando em comparação, eu tava conversando com as meninas da comida lá, que também, igual ele falou, começou um tempo que comecei a sentir que o meu corpo já não respondia igual, não é mais a mesma coisa. E eu vejo em tudo, no rendimento do treino, na corrida, em tudo. E no restante também, né? Você vai. E aí comecei a observar a celulite na perna. Eu falei, caramba, né? Só agora? Só agora? Eu não sei se eu olhava, provavelmente eu devia olhar antes, né? Aí eu acho que eu coloquei uma bermuda apertada demais de compressão pra correr. Caramba, celulite não. E aí foi logo depois do carnaval que apareceu a irmã do Neymar lá. Daí apareceu a foto dela no Photoshop, que photoshoparam tudo. Então. E depois apareceu ela real, com a perna, no corpo normal. Celulite na perna. Eu falei, se a irmã do Neymar tem celulite na perna, eu tô no lucro, eu também tenho. Exatamente. A minha comparação de normalidade. Tipo assim, cara, eu não vou. O que eu vou fazer? A perna, vou fazer procedimento estético? Vou. Não, é só a perna. Me leva onde eu preciso e não me incomoda. Assim, falo assim, não sei, porque eu não coloquei biquíni ainda, depois que eu descobri que eu tinha um monte de celulite aqui, mas, tipo, não vai mudar, assim, é uma questão que não me preocupa, assim, eu acho que eu já devia ter muito tempo esse celulite e nunca parei pra me observar, agora que eu observei e falei, eu tenho a celulite aqui.
Mas eu achei interessante essa comparação, porque eu falei assim, olha, tudo bem que a exposição dela na mídia foi horrível, porque a mídia aponta Só negativamente, problemas, só o problema, olha, negativamente, mas gente, é o corpo de uma mulher normal. Tem celulite mesmo, né? Tem celulite. Poxa, um comparativo, não depreciando ela, mas pra gente se sentir normal. Poxa, ela também tem celulite, ela também tem cabelo branco, né? Ela também tem a barriguinha aqui, né? Então, tá tudo certo, né? Tem o comparativo real também, porque o comparativo que não existe é o tempo todo. Se você abrir o Instagram hoje, nunca a gente vai chegar a ninguém tem ali a pele perfeita, o cabelo perfeito, tudo perfeito ali, né? Então eu lembro muito quando eu vi essa comparação, infelizmente a exposição negativa dela, mas eu falei, poxa, fizeram um serviço para a sociedade aqui, né? Para tantas mulheres que se matam, né? Às vezes quantas morrem na sala de cirurgia, né? Um comparativo real, né? As pessoas que também... Tanto ela quanto os pelos da Adriane Galisteu. Pelo. Ela desfilou com a perna sem depilar, porque ela não depila. Há anos eu já sabia. Ela só descolore viva. E ela tá ótima, assim. Libertação. Ótimo. Daí eu penso assim, se a Andréia, que corre, se alimenta bem, fala da celulite, então, nossa, todo lucro. E tá tudo bem, tá tudo normal. bem. Exatamente. No começo você Olá, voltando aqui rapidinho para primeiro de tudo te agradecer se você chegou até aqui, muito obrigada por ter assistido, recomendo e incentivo que você compartilhe isso com outras pessoas para que isso chegue, né, para que fomente mais e mais discussões edificantes, que amadureça o ser humano de um modo geral, para a gente ficar cada vez melhor nessa sociedade que a gente está inserido aqui. O vídeo na sequência, que é a continuação desse, obviamente a conversa toda é uma continuação, né? Mas eu fiz algumas partições para não ficar tão pesado, assim mesmo esse ficou quase 40, né, minutos. O próximo é um pouquinho mais curto, porque uma das participantes que foi aqui propôs esse tema da pressão estética, retoma uma das indagações que eu fiz logo no início dessa conversa da pressão estética, e ela conta sobre as motivações pelas quais a levaram a colocar, né, fazer a cirurgia e colocar prótese mamária. Não faz muito tempo, é relativamente recente, e ela vai contar como é que foi essa experiência dela pós-cirúrgico, né, das preocupações que agora ela já tem com esse implante e tudo que tem ali no entorno. Nesse meio tempo, uma das mães acaba tendo que ir embora, a segunda pessoa que vai embora antes do nosso encontro acabar. Na hora que ela sai, eu me retiro uns minutinhos e as meninas ainda ficam ali, as outras 4 participantes, as outras 4 mulheres, né, grandes mulheres, ficam ali conversando sobre essa temática, que é a questão dos implantes, das operações e tudo que envolve ali. E é bacana porque elas colocam muito claramente as experiências de cada uma delas, as que passaram por cirurgias de modo geral, né, especialmente as 2 que fizeram que puseram recentemente a prótese, uma outra que fez uma redução mamária muito jovenzinha, e uma terceira, que é minha parceira, a Andréia, conta ali as dinâmicas, né, as reflexões que ela ficou ali labutando depois da dinâmica pós-parto. Ela também cogitou em alguma medida, mas ela passou por outras questões cirúrgicas que vocês já devem ter acompanhado na nossa primeira grande conversa, que ela conta lá as repercussões das questões de saúde dela e por que é que ela não se submeterá à nova cirurgia se não for estritamente necessário. Então, espero que vocês fiquem aguardando aí o próximo episódio, que deve sair agora nos próximos dias, não vai demorar uma semana não, porque ele já está praticamente pronto. E fiquem aí à vontade para comentar, para trazer propostas, né, pra gente fazer as pautas do nosso próximo encontro. Sejam muito bem-vindos. Um beijo, tchau, tchau.